Eu sou Rafael Winick, preparador físico, palestrante e empresário. Hoje eu tenho um centro de treinamento, a Performance Consciente, voltado para o desenvolvimento de pessoas e atletas que buscam melhorar sua performance, prevenir lesão e também trabalhamos na área da reabilitação de qualquer lesão. Ingressei na Faculdade de Educação Física, assim como a maioria dos profissionais, trabalhei muito tempo como personal trainer, comecei a me destacar, fui contratado para trabalhar no Flamengo, lá eu fui preparador físico do time principal de futebol do Clube de Regatas de Flamengo, trabalhei lá durante 2 anos e saí justamente para poder montar o meu centro de treinamento, que sempre foi um grande sonho, e hoje aqui eu consigo usar todo o processo de avaliação para poder mensurar e diagnosticar possíveis desequilíbrios, assimetrias e acompanhar a evolução de qualquer indivíduo que treina aqui com a gente. O meu principal objetivo dentro da minha atuação profissional é contribuir no processo de prevenção e performance de qualquer indivíduo. A Kinology tem uma participação muito importante nesse processo, uma vez que ela me abastece com informações detalhadas do nível de força de cada estrutura, de cada musculatura que eu quero avaliar e com isso identificar possíveis desequilíbrios, assimetrias e estar acompanhando o processo de evolução de todos os indivíduos que treinam aqui com a gente e assim saber se as nossas intervenções com treinamento estão atingindo os objetivos esperados e, por vezes, ajustar a rota no processo de treinamento para que a gente atinja os nossos objetivos e contribua no processo de prevenção e performance daqueles que treinam aqui na Performance Consciente. Eu sempre falo que avaliar é parte fundamental do processo de elaboração de qualquer plano de treinamento para que a gente consiga ser o mais assertivo possível. Se você não avalia, você está dando um tiro no escuro, pode ser que você acerte, mas a chance de você errar é muito grande. Se você não colhe dados, se você não está abastecido de informações de forma quantitativa para saber exatamente, de forma precisa, quais são os percentuais, quais são os dados que vão direcionar o seu processo de treinamento, você está navegando num oceano sem rumo. Com a inserção da Kinology dentro do meu processo de treinamento, eu tornei tudo muito mais assertivo e, além disso, a partir daí eu comecei a entregar dados, o que gera uma profissionalização, gera autoridade no meu processo de treinamento e isso de forma natural faz com que cada indivíduo que eu atenda aqui saia falando de forma positiva e fazendo toda uma propaganda do trabalho feito quando você entrega relatório, quando você entrega dados, isso dá um peso muito grande no seu trabalho. Um caso muito interessante que me surpreendeu muito, que eu sempre relato que aconteceu justamente com a utilização da Kinology, foi de um atleta profissional que joga num grande clube, que tinha uma dor crônica no joelho e no clube estavam fazendo um fortalecimento de uma região que não era a região enfraquecida desse atleta. Ele tinha, sim, um enfraquecimento da musculatura oposta, da musculatura posterior da coxa, e esse desequilíbrio de força entre músculo anterior e músculo posterior acabava gerando um desequilíbrio articular que era o que estava ocasionando dor. Só que no clube ficavam fortalecendo uma área que já era a área forte dele. Eu só pude diagnosticar isso justamente com uma avaliação quantitativa com o dinamômetro da Kinology, que aí eu tive acesso a números, a dados, que eu consegui identificar que havia um desequilíbrio de forças nesses pares agonista-antagonista, anterior e posterior de coxa. Foi quando a gente conseguiu ser assertivo na intervenção, fortalecia o que devia ser fortalecido e 3 a 4 semanas depois, o problema que já era crônico, já estava 3 a 4 meses sem achar uma solução, o problema acabou sendo resolvido. Se eu não tivesse feito a avaliação, se eu não tivesse identificado de forma detalhada os números para saber exatamente o que estava fraco, o quanto estava fraco, eu não teria obtido o sucesso que eu obtive. A partir dali, esse mesmo atleta começou a me indicar um monte de outros companheiros de clube e eu tive uma agenda lotada de atletas me procurando porque eu conseguia entregar e fornecer dados que a maioria dos profissionais não consegue entregar. Hoje, realmente, eu não vejo o processo de avaliação acontecendo sem a utilização do Kinology. Eu estaria realmente abrindo mão de dados importantíssimos e essenciais
para poder elaborar um plano de treinamento assertivo e direcionado para a necessidade individual de cada indivíduo que a gente está atendendo. Eu sempre falo que o treinamento não é uma receita de bolo. Ele deve obedecer muitos critérios para você poder entregar resultados de forma direcionada, específica e detalhada diante do que cada indivíduo precisa. Para isso, é necessário que você invista em ferramentas como o Dinamômetro da Knology, que vão entregar dados de forma detalhada, que vão nortear todo o processo de elaboração do treinamento. Então hoje aqui na Performance Consciente seria inconcebível um processo de avaliação sem o critério de entregar dados detalhados e quantificados para auxiliar nesse processo de elaboração de um treinamento.